Descubra a história que se esconde por trás de cada parede. Visite a exposição A Casa e o Tempo no Centro Cultural de Macaé. Esta mostra oferece uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade, destacando momentos importantes, desde a sua fundação até os dias atuais. A exposição é uma oportunidade única para conhecer mais sobre a história local e valorizar nosso patrimônio cultural. Uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade. A exposição A Casa e o Tempo está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A entrada é franca e o conteúdo é acessível a todos, incluindo crianças e pessoas com deficiência. Venha explorar e se encantar com as histórias que moldaram Macaé. Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um Macaé Delas. Como toda semana eu tô por aqui, sempre falo com vocês que toda semana certinho tem um programa novo quentinho aqui para vocês no canal da Câmara de Macaé. Antes de começar, vou dar aquele recadinho de praxe para vocês, que é o quê? Não deixar de seguir a gente em todas as redes sociais, principalmente aqui no canal onde todos os programas acontecem, tá? Então não esquece, dá o joinha, deixa o like aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário também, é muito interessante pra gente saber qual o tipo de assunto que você mais gostou, o que você achou mais interessante nesse programa. Deixa um comentário aqui pra gente e também compartilha, tá? Compartilha com os seus amigos nos grupos das outras redes sociais. Então pode ser tanto no Instagram, no Facebook e também no WhatsApp, que é muito interessante pra galera vir pra cá também conhecer um pouquinho da gente, tá? Então @Câmara de Macaé em todas as redes sociais. Vem pra cá conhecer todos os programas que temos na casa. Tá, e agora eu vou apresentar a minha convidada que tá aqui, que ela já falou pra mim aqui nos bastidores, que ela fala bem pouquinho, e eu amo convidados que falem pouco, pra não dizer o contrário. Marília, muito obrigada, tá, por ter aceitado o convite. Marília, que é servidora pública desde 2006. Isso. Não é? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Você falou que caiu de paraquedas aqui, mas ó, tudo acontece quando tem que acontecer. É verdade. Não é? Deus sabe exatamente de todas as coisas. Então, esse era o momento da Marília estar aqui. Eu também creio. Esse é o momento da Marília estar aqui para contar pra gente. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Então, eu sou Marília, né? Marília da Glória. Eu sou macaense, minhoca, né? Olha. Da terra, com muita honra. Sou filha de Zé Mengão, um grande homem que já partiu há 6 anos, mas que foi um grande comerciante dessa terra. E foi ele que me oportunizou de fazer o curso de fonoaudiologia. Eu sou fonoaudióloga, né? Já com 30 anos de formação. Todos eles aí praticamente uma vida inteira de trabalho, servidora pública, com muita honra, com todas as dificuldades de qualquer servidor público, mas com muita honra, né? De sentir que todos os dias eu vou para os meus trabalhos e faço o que eu tenho que fazer, cuidando dos meus pequenos macaenses, né? Eu sou fonoaudióloga, trabalho hoje no programa RN de risco, né, que é um segmento onde nós cuidamos de crianças, bebês de 0 a 2 anos, né, que hoje está na casa da criança. Tá? Então, assim, desafiador, todos os dias é um grande desafio. Ser servidor é um grande desafio, né? Sou mãe de 2 filhos maravilhosos. Guilherme tem 21 anos, Gustavo tem 16, sou casada, meu maridão também é servidor público e mãe, filha da dona Marilene hoje, de quem a gente, né, vive assim aquela relação mãe e filho, filho e mãe. A gente vai meio que invertendo os papéis, né? Os pais vão ficando idosos, a gente vai invertendo os papéis. E é isso. E amo o que faço, né? E por amar o que faz é que eu estou aqui hoje, né? Para falar um pouco desse amor. Quero agradecer porque eu achei assim que o convite chegou, né? Porque quem trabalha com bebê, a gente trabalha acima de tudo querendo bem-estar, né? A gente mistura ali os papéis, é terapeuta, é mãe, você dá colo para a criança, daqui a pouco você está dando colo para a mãe, porque a grande maioria deles são prematuros, né?
foi sempre o nosso foco inicial desse grupo. Também é um grupo maravilhoso, não posso deixar de falar delas. É um grupo maravilhoso, uma equipe maravilhosa, que tem, acima de tudo, essa missão do cuidar com muito amor, né? Então, somos todas mulheres lá, nesse momento. E é isso, né? É uma cuidando da outra também. A gente acaba lá fazendo nossos momentos em que uma ouve a outra, uma cuida da outra. Para a gente ter força para continuar a cuidar do outro, né? A gente se cuida para cuidar do outro. Perfeito. Eu vi que você... observei, na verdade, que você... A primeira coisa que falou foi da sua família. Ah, sim. Falou quem é a Marília. Então, fala para mim. A família fez quem é a Marília hoje? Sem sombra de dúvidas, né? Família, para mim, é um ponto-chave, né? Primeiro Deus, depois a família, né? Que eu também vejo como uma grande missão, né? Eu digo, olha, Deus, você me mandou para eu cuidar, me dar força aí para poder colocar, né? Mostrar o caminho certo, né? Então, eu recebi tudo isso, essa bagagem toda de muito amor, de muito cuidado dos meus pais, né? E assim, a gente tem uma relação, eu sou muito família, né? E quando a gente cuida do bebê, a gente também cuida dessa família. Sim. Porque a gente tem o entendimento que essa família é a pessoa que... Eles estão com essa criança 24 horas. E a gente fala muito isso para eles lá, né? É o filho de vocês. Então, vocês vêm aqui, ficam conosco, um tempo até curto, que a gente até gostaria de ter mais tempo, a gente gostaria de ter mais braços, né? Para poder ajudar nesse cuidado, mas a gente entende que uma família bem orientada, uma família tranquila no cuidado, segura, vai fazer uma boa continuidade com essa criança em casa, né? Então, família tem que ser tudo. Né? A gente não caiu de paraquedas ali naquele grupo, né? O nosso primeiro grupo social. Fala um pouquinho do grupo pra gente, do projeto do trabalho, né? Do trabalho de vocês. A gente chama de follow-up. Então, é o programa RN de risco. O follow-up significa segmento, acompanhamento. E é isso que nós fazemos, né? Nós recebemos essas crianças, a grande maioria das UTIs, né? Nossa mão de obra, né? De quem nós cuidamos, vem HPM, Nicola, quando nós tínhamos a UTI aqui no São João Batista. Então, nós estamos lá de portas abertas, né? E não tem, assim, uma discriminação se essa criança veio de uma unidade pública ou de uma unidade particular. Todas são iguais. Então, assim, nós também temos as crianças que vêm, por exemplo, da UTI da Unimed, da qual eu tenho todo carinho e respeito, porque também já fiz parte daquela equipe, né? Então, para nós, são usuários, são pessoas que precisam do nosso cuidado, né? E com o passar do tempo do serviço, nós também temos recebido crianças até que já passaram pela UTI, ou mesmo que nem passaram pela UTI, que foram detectadas lá no seu postinho, pelo seu pediatra, ou mesmo nos consultórios de outros pediatras, que estejam apresentando atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Né? Então, é aquela criança que é mais molinha, ou está mais durinha, ou que está com dificuldade para adquirir, né, as trocas posturais que nós falamos, né? Dificuldade para arrastar, para engatinhar, né? Para sentar, para andar, porque existem os marcos de desenvolvimento, né? Nós temos o nosso pressuposto teórico, que é o conceito neuroevolutivo Bobat. Então, todas nós fomos fazendo formações dentro do que nós acreditamos como um pressuposto que vai nos dar uma bagagem, um embasamento, e dali a gente vai seguindo e construindo isso com essa criança. Então, essa criança
recebe alta, por exemplo, na UTI, encaminhada para o programa, que hoje está, como eu falei, na Casa da Criança. Sim. E aí esse tratamento, né? Sim. Varia de criança para criança? Varia de quanto criança. tempo que vai... Isso é importante, legal de se salientar. Então, assim, cada criança é uma, cada ser humano é um, cada um com as suas especificidades e particularidades, certo? Certo. Então, eles vêm e eles passam por uma avaliação. Nós os recebemos com físio, fono, TO, a médica. Então, nós procuramos estar ali em equipe para juntas fazermos essa avaliação e dali nós montamos um plano de cuidado para ele. Né? Então, por exemplo, tem crianças que estão com mais atraso e vão precisar ser olhadas com um olhar mais criterioso. Então, assim, precisa, por exemplo, da fisioterapia toda semana ou um grupinho de marcha. Você sabe? Então, assim, a gente tem a fisioterapeuta Kelly Berlin, que ela trabalha um trabalho muito interessante com grupos, né? E aí a gente vê nisso uma potência muito grande, né? Eu, por exemplo, tenho uma proposta daquelas crianças que estão entrando em introdução alimentar, de estar fazendo essa troca entre as mães, né? Porque apesar de serem ser humanos únicos e com suas especificidades, mas a gente acredita que uma experiência pode muito ajudar a outro. E ali elas vão se encaixando, elas vão se conhecendo. Muitas das vezes, a dor que uma traz, né? Nós temos, por exemplo, crianças com acometimentos neurológicos sérios, graves. Crianças que vêm para nós ainda com via alternativa de alimentação, que é uma gastrostomia. Então, essa criança, ela tem um determinado tempo que ela não pode receber alimento nenhum pela boca. Sim. E aí a gente tenta ali de alguma maneira, por isso também nós temos psicóloga na equipe, né? Minha querida Anaída. Então, assim, para a gente também abrir essa escuta para essa dor dessa família. Então, a gente procura ver Tem um acolhimento no geral. Tem um acolhimento no geral. A porta de entrada é o serviço social. Nós temos nesse momento a Graça, que está assim, caiu um anjo. Então, assim, eu gosto de falar o nome das meninas, né? Porque eu acho que a gente precisa valorizar toda a equipe. Com certeza. Então, a gente tem a Vanessa, sofreu um acidente, está lá se cuidando, atestada, e aí eu pedi socorro, porque a gente tem que fazer rede. Isso é importante para quem está na atenção básica. A gente precisa da rede, a gente precisa de parceiros. A gente, quando não dá, a gente precisa pedir socorro, né? Então, eu entrando em contato com a equipe multi, na pessoa de Carla Cecília, né? Ela, não, Marília, eu vou te mandar a Graça. Por quê? Porque o serviço social, ele é a nossa porta de entrada. Então, ali, a gente já tem uma ideia de como que essa família, qual a constituição familiar dela, desse bebê. Essa criança vai precisar, por exemplo, de um benefício, né? Então, o serviço social já vai tendo esse olhar aguçado e cuidadoso sobre esse grupo que chega, né? Para o cuidado para a criança. Então, por exemplo, é uma criança que precisa de um leite especial? Muitas delas. Então, a pediatra, a doutora Darlene, já aciona o GAN, que é um outro setor de nutrição, que é o setor de nutrição da prefeitura, da Secretaria de Saúde, aonde essa família é recebida e é cadastrada para poder pegar um leite. Porque tem lata de leite que custa R$300. Verdade. Dentro daquela condição, naquele momento, daquela criança, né? Porque quando a saúde, os avanços científicos vão dando vida para essa criança, e precisa dar vida, porque a gente está aqui para lutar pela vida,
Mas a gente precisa entender que uma criança que ficou 3 meses dentro de uma UTI, ela vai sair de lá com particularidades. Porque eram 3 meses que ela tinha que estar dentro do útero materno e ela teve que se desenvolver, né, dentro da incubadora, com a equipe. Então, às vezes, a mãe não tem tanta condição de estar com ela o tempo todo, de estar em visita diária, de estar fornecendo leite materno, que é super importante naquele momento. Então, as coisas precisam ir se ajustando. E não adianta, pelo menos na nossa visão, enquanto equipe de cuidado, não adianta se gastar milhões de dinheiros com equipamentos, né? Hospitalizar tudo, se nós não temos na ponta o mesmo cuidado, a mesma atenção, né? Então, por quê? A criança, por exemplo, prematuro extremo. Prematuro extremo é aquele bebê que nasceu de 28 semanas ou até um pouco menos. 28 semanas são 7 meses de gestação, você imagina? Então, assim, ele vai ficar lá no mínimo quase 100 dias de internação, né? Então, quando sai dali, é aquele pacotinho fechado que podem vir muitas surpresas, né? Então, é um bebê que precisa, com urgência, do acompanhamento do olhinho. Porque a gente pode ter, por exemplo, um bebê que, se não fizer um acompanhamento adequado, ele pode vir a desenvolver uma cegueira parcial ou total. Sim. É um bebê que precisa do acompanhamento da orelhinha. Então, são exames, são cuidados que a atenção básica, que o hospital, alta e média complexidade. Nós estamos na atenção básica, nós estamos na ponta. Então, esses 2 setores dentro da saúde, eles conversam e convergem. E nós aqui embaixo também precisamos conversar e convergir, né? Então, assim, por quê? Porque é urgente. É um paciente que não pode ficar, por exemplo, numa fila de espera aguardando. É isso que eu ia falar, não pode esperar, né? Não é uma coisa para se esperar semana que vem. São coisas de urgência que precisa logo. Senão tudo que se gastou lá em cima se perde aqui embaixo. Porque o que se quer? A gente quer uma criança funcional. Uma criança que ela possa chegar a todo o seu desempenho pleno, né? Tanto que quando eles vão chegando perto dos 2 anos, nós começamos a conversar com as famílias sobre escola. Olha só, aí a gente já vai convergindo entre saúde e educação. Que a gente fala para elas, olha só, daqui a pouco vai abrir a pré-matrícula, e aí, vamos lá? Vamos matricular? E aí fica, sabe, porque a gente estimula que aquele novo ambiente é um ambiente favorável e pleno para o desenvolvimento. Nós queremos um ser humano pleno, com desenvolvimento total, em toda a sua funcionalidade, para daqui a pouco ele ler com qualidade, ele escrever com qualidade, ele ter um bom desempenho acadêmico, para ele daqui a pouco estar aí no mercado de trabalho, né? Cuidando da vida dele. Então, assim, a nossa amiga aqui, que eu ainda não guardei o nome dela, ela está falando, eu fui um bebê prematuro. E ela está aqui desenvolvida. No desempenho da função dela. Então, assim, o quanto que esse ser humano passou para chegar aqui hoje. Porque teve por trás desse ser humano pessoas que estimularam. Se não foi a equipe do follow-up, porque eu não sei ainda a idade dela, mas alguém cuidou. E precisa ser assim, né? A campanha da prematuridade, da consciência do prematuro esse ano, fala muito disso, do cuidado, de garantir de qualidade, a qualidade desse cuidado. E é uma coisa que a gente vem sentindo assim muito, né? Quando a gente, a doutora Darlene faz os pedidos laboratoriais,
e de exames, né, a gente tem visto assim que será que não poderia para essa criança acontecer um pouco mais rápido esse processo? Então, isso tudo permeia a vida da Marília, né? Porque eu digo lá em casa, né? Hélio, meu marido, eles falam assim, nossa, chegou e tá falante, tá cheia de demanda. Eu falei assim, por que não dar só de uma hora para outra, tirar o jaleco e deixar a Marília fonoaudióloga, que passou por algumas coisas hoje que foram pesadas, para Marília, esposa e mãe. Então você leva um pouco da Marília fonoaudióloga com o seu trabalho para casa, interfere de alguma maneira na Marília esposa ou mãe, assim? Porque você não consegue se desligar 100% do trabalho? Tem sim. Tem, assim, as preocupações, né? Mas te atrapalha como pessoa ou você acha que não? Que você, enfim, consegue separar? A gente precisa aprender a separar, né? Porque, assim, quando a gente chega em casa, você tem todas as demandas dos seus, né? E aí também você tem que estar disponível para aquilo ali. Né? Mas, assim, interfere no sentido em que a Marília, ela se preocupa, ela se incomoda, ela quer mais, né? Ela termina a sessão e fala assim, nossa, fiquei preocupada com essa criança. E você leva isso para casa, né? Então, assim, como é que essa criança vai comer? Entendeu? É uma família que você percebe que está precisando de um olhar. Então, você fica assim, eu fico tentando pensar em algumas estratégias, né? Que a gente precisa tirar da cabeça. Muitas das vezes que a gente não tem, não. Sim. Né? Montar ali aquela até estratégia. Porque eu acredito também que fica meio que assim mesmo, leva para casa, mesmo não querendo tanto, porque é um trabalho que é de urgência, né? Como a gente tinha falado, não é uma coisa que pode esperar. Então, qualquer passo em falso ou qualquer piscada de olho, vamos supor, tudo pode acontecer. Tudo e aí, acontecer. Lidando com vidas, com pessoas, com crianças tão indefesas, com uma família que você tem que cuidar ainda, você meio que pega essa carga, essa responsabilidade muito maior do que e leva para casa, né? Acima de tudo, Cíntia, porque tem afeto. Tem afeto. Porque muitas das vezes, se não tivesse afeto, assim, como que você cuida do ser humano? Não estou dizendo que quem não cuide, por exemplo, dos animais, tem que ter afeto. Sim. Afeto o amor tem que nortear isso tudo, né? E assim, o que eu quero de bem para os meus, que eu pari, né? Sim. Eu também quero para os outros que cuidam, porque eu entendo que se eles vêm para eu cuidar, é porque eu tenho uma missão com eles, né? E é assim com a equipe toda, né? Todas elas são todas envolvidas. São quantas pessoas na equipe? Então, você falou uma coisa interessante, né? Porque um dos detalhes é que a gente fica assim, tá faltando mais gente aqui mais braços. Cabe mais. Sempre vai caber mais. Porque são todos corações, assim, de mães, né? Então, nós temos a doutora Darlene, que é a nossa médica, pediatra, neonatologista. Eu sou a fonoaudióloga. Neste momento, a Marama Bechara é a terapeuta ocupacional. E eu quero falar o nome de todos, por isso que eu não posso esquecer. Por favor. A nossa assistente social oficial é a Vanessa, que tá dodói. E aí eu tô lá com um anjo que se chama Graça. A nossa psicóloga é a Anaída, né? E aí eu tenho as fisioterapeutas. Você viu que são as, né? É isso que eu ia falar. Todas mulheres. Todas mulheres. Então eu tenho a Renata, a Renata Neves, eu tenho a Kelly Berlink, eu tenho a Cristina e tenho a Carla, que nesse momento a Carla está de licença maternidade, porque o Bento nasceu em julho. Então, Carlinha, nesse momento, está lá vivendo o papel dela de mãe.
E a gente já teve um administrativo, que eu levo no coração, que é a Michele, sempre cuidou muito da gente. E a Renata Oliveira, que foi uma assistente social, que se aposentou com a gente. Então, assim, as pessoas vêm e as pessoas vão, mas elas deixam um pouco delas conosco. Então, assim, a Liana Amaral, que é terapeuta ocupacional, que hoje responde pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, o PCD, né? E também é uma grande companheira nossa, né? Então, essa equipe é uma equipe que a doutora Maria Pompeia, que foi nossa pediatra há muito tempo, que se aposentou com a gente também. O pessoal só sai de lá, eu digo assim, olha, só sai daqui se aposentar. Né? A tia Lili, que é a Liana, que saiu antes porque foi convidada para estar à frente do conselho do PCD. Mas, e aí ela diz o seguinte, falas dela, hein? Vou repetir aqui. O dia que eu não ficar mais no PCD, eu volto pro follow-up. Olha, tá vendo? Então é uma família, né? É uma família. Todo mundo ali junto, unido. Nós somos uma família, graças a Deus. E tá todo mundo, assim, essas que você falou que estão lá, Sim. tá desde o início, ou veio aparecendo, como umas foram saindo, né? É. Renata ontem até mexeu comigo e falou assim, você é matriarca. Eu falei, tá me chamando de velha, né? Então vamos lá. Porque eu tô nesse processo desde o início, né? Eu fazia parte desse trabalho no núcleo de saúde mental, né? A quem a gente sempre vai lembrar com muito carinho, com muito amor, né? E aí, a gente começou a sentir vontade de fazer esse trabalho, né? A gente começou a ficar, assim, esse desejo de cuidar desses miúdos. E aí, um dia eu e Kelly, a gente falou assim, vamos no HPM? E nós fomos bater na porta da HPM, né? Aqui, nós somos FIS e Fono, nós estamos lá no núcleo, a gente está fazendo esse trabalho de estimulação. Vamos começar a encaminhar essas crianças pra gente? Né? Então, o trabalho começou por um desejo. Entendi. Por isso que eu digo que é afeto o tempo todo, né? Não foi assim, a secretaria fez esse entendimento e que começou... Apareceu assim? Não. Apareceu porque nós estávamos lá na ponta, vimos a necessidade, isso ganhou fez acontecer. O nosso coração e a gente começou, né? E é assim até hoje. Se você me pergunta, Marília, tem hora que dá vontade de ir embora? E aí eu vou ser muito sincera, dá, né? Dá vontade de experimentar outras coisas, né? Porque eu sou apaixonada pela fonoaudiologia hospitalar. Que é o que você fez pós, né? Que é o que eu fiz após, né? E agora eu tô fazendo neurofuncional. Você gosta muito dessa área? De onde que surgiu? Eu sou apaixonada. Assim, da Marília despertou como então, esse interesse por fonoaudiologia? Quase embolei. A fonoaudiologia, então assim, isso é legal você ter falado nisso, né? Antes de ser fonoaudióloga, eu sou professora. Também servidora da Secretaria de Educação com muito orgulho. Olha, então já sempre gostou de cuidar de pessoas. Já. Eu brincava de ser professora, né? Mas também tinha aquele desejo de ser médica. Olha só. E na minha época, né? Eu tô com mais de 50. Graças a Deus, né? Não tenho vergonha de dizer isso, não. Mas nós não tínhamos um ensino médio com tanta qualidade em Macaé, né? Como a gente tem hoje. E aí a gente terminava o 9º ano hoje, né? Na minha época era a 8ª série. E todo mundo fazia prova para a Escola Técnica de Campos. E eu terminei isso tudo lá com 14 para 15 anos. Aí a mamãe foi e falou assim, não, minha filha, antes de você ir embora, você faz o curso normal. Porque aí você fica com um diploma de professora, você sempre gostou e tal. E aí eu, filha única mulher, né? São todos irmãos. E isso pesou muito, né?
Volto eu lá na família, tá vendo? Então, pesou e eu fui fazer o curso de formação de professores no Lugite. Dentro do curso normal, né, de formação de professora, eu tive uma palestra com uma querida, da qual, assim, eu tenho muito respeito, considero que é a precursora, assim, da fonoaudiologia em Macaé, que foi a fonoaudióloga Sandra White. E aí eu conheci Sandra numa palestra e me apaixonei pela fonoaudiologia naquele momento. E comecei a perceber que eu poderia ser saúde e ser educação ao mesmo tempo. Comecei a entender essa coisa da criança naquele processo de aquisição da leitura e da escrita e como que funciona um cérebro. Naquele momento, a educação infantil sempre foi uma paixão. Tanto que depois eu vim fazer formação em educação infantil, psicopedagogia. Caramba! Tô na estrada, amiga, tô na estrada. Então, assim, e aí eu terminei o curso normal, e aí a mãe perguntou, e agora? Vai para fora? Vai fazer o cursinho para fazer a medicina? Né? Porque a coisa de cuidar da criança, né, do pediatra, sempre foi realmente um grande sonho. E aí eu falei pra mãe assim, não vou. Aí a mãe, ué, como assim não vai mais? Eu falei, não, agora eu já sei pra onde que eu vou. Né? Eu vou fazer o vestibular, eu vou fazer para fonoaudiologia, eu vou fazer para a Universidade Católica de Petrópolis. Mamãe, meu Deus, para quem ia para Niterói, agora como você já assim? vai para Petrópolis? Como assim? Eu falei, não, agora o diploma de professora tá aqui na tua mão, do jeito que você me pediu, agora eu vou. E assim eu fiz, passei no vestibular. Nem imaginei que eu ia ter assim tanta... Mas é claro que eu estudei, porque eu não sou boba nem nada. E aí passei bem e fui para Petrópolis. E lá fiz toda a minha formação de fonoaudiologia. E não houve arrependimento? Nenhum. Em nenhum momento? Nenhum. Porque dentro da fonoaudiologia, eu pude descobrir que eu poderia estar dentro de uma UTI. Sabe? Eu falo para as meninas assim, eu amo uma cirurgia. Você já imaginou você poder acompanhar uma cirurgia de um ser humano de 1,5 kg? É claro que eu não vou colocar a mão, porque dentro da demanda, dentro da UTI, o fonoaudiólogo é aquele cara que vai chegar ali para finalizar o processo. Né? Porque ele o bebê está bem, está estável. Então, você vai trabalhar todas essas questões da alimentação, da sucção, deglutição, respiração. Mas eu vi dentro daquilo ali uma grande possibilidade, né? No final lá do meu curso, eu ganhei uma sobrinha. Olha como que Deus vai fazendo as coisas, né? Minha sobrinha hoje está com 25 anos, a Emanuela. E a Emanuela, nós descobrimos com 4 meses de gestação que a Emanuela vinha com uma má formação na coluna, que se chama mielomeningocele. E aí, cara, foi uma pancada, né? Porque até então nós não tínhamos nenhuma criança na família. Então, eu já experimentei também estar naquele papel da família com uma criança especial. E aí eu comecei acompanhando. Eu ia com a minha cunhada, meu irmão, para todas as consultas e todos os exames. Emanuela nasceu no Rio. Emanuela precisou ficar 18 dias internada no Rio de Janeiro. Foi operada com 3 dias de nascida. Então, quando eu me vi, eu estava com um bebê com uma questão neurológica em casa, precisando de estímulo. Emanuela hoje é uma moça formada, independente, dentro das suas possibilidades, com a sua funcionalidade. Então, trabalha... Né? E eu falo isso para as mães que chegam lá com os bebês mielo. Eu falei, olha, eu tenho uma sobrinha com mielo. E isso aqui não é o fim. Né? E aí daí eu fui me vendo dentro da neurologia, fui me vendo, né? Fui fazer cursos de formação. Te estimulou mais a procurar? Muito mais, né? Porque eu fui procurar cursos, porque eu tinha que primeiro ajudar a Emanuela. E aí depois, dentro dessa perspectiva, eu fui vendo que eu só ia pegando, as crianças só iam chegando neurológicos, né? Eu fui meio que, não, mas assim, tem aquela fono lá
em tal lugar, né? Na Secretaria de Saúde, que trabalha com bebê. Então, hoje, por exemplo, eu recebo assim, Marília, tem como você atender em casa? Gente, olha só, eu não tenho, né? Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, né? Porque eu, até o momento, eu escolhi ser 100% servidora. E aí, assim, nossa... Porque o pessoal, né, consegue conciliar uma coisa com a outra. Mas eu, como eu sou saúde e educação, inclusive, eu tive que abrir mão de estar dentro da UTI NEL, da Unimed. Porque não estava dando carga horária para tudo isso. E a esposa, a mãe, Sim. a filha, né? Marília tem que... Eu tenho uma amiga, a Thalita, que ela fala assim, a mulher tem que desenvolver muitos papéis, trocamos muitos chapéus, equilibramos muitos pratos. E ali você tem que... E acima de tudo, um Deus maravilhoso, ainda tem a vida religiosa, graças a Deus. Que está intacta. Que está intacta. Essa tem que ser em cima dessa rocha. Isso mesmo. Fala um pouquinho pra gente, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar o programa, né? Eu já tô... Tá vendo? Falei que é muito rápido, Maria. É muito rápido. Teremos que ter parte 2. Inclusive, eu queria trazer, antes de terminar de tudo... fala pra mim. Outras pessoas da sua equipe para estar aqui, quem sabe a pediatra pra gente poder bater. Topo, elas que correm Façam disso convite. tudo. Sério? Diz que eu não mordo, ficam não, nervosas, que aqui olha, o programa ficam com vergonha. Não, venham, gente, por favor. Que você fala muito bem, elas falam maravilhosamente bem, todas elas. Mas elas, não, amiga, sentem vergonha. Você fala melhor. Eu falei, mas sabe como eu estou aqui? Passe o convite para ela, por favor. Com certeza. Para quem quiser, pra gente estar aqui para conversar mais sobre isso, porque a gente tem muito assunto ainda. Muito assunto. Um programa só não dá, porque realmente tem muita coisa e vocês têm uma estrada, né? Vocês têm uma estrada muito longa. O programa, né? Follow Up, né? Então, ele é maravilhoso. Gostaria de saber muito mais sobre isso. Acho Quando você quiser conhecer, por favor, vamos lá. Irei. A gente podia ter... Tem outros programas aqui na casa, sem ser de podcast. Tem o Conexão. A gente sempre tá em lugares, a gente vai na PAI, vai em alguns lugares assim, então, fazer reportagens. Fechou. Eu acho muito interessante a gente fazer uma reportagem lá para mostrar também. Pode trazer até alguns takes aqui para depois mostrar aqui pra gente. Né, eu até passei para vocês, eu não sei se vocês conseguiram ter acesso, um material do nosso Bebê 1000. Porque hoje nós já estamos com 1.200 e poucos pacientes já cadastrados no programa. Então, quando nós recebemos o Bebê 1000, nós fizemos questão de recebê-la com festa, né? Porque para nós foi um marco, aquele prontuário 1000, né? Para você ver quanto tempo que a gente está aí na labuta. Então, Martinha está lá com a gente. Eu posso falar o nome porque eu tenho, né, autorização para isso. Martinha está lá com a gente. Janeiro, Martinha faz 2 anos. Né? Martinha nasceu com 600 e poucas gramas. Oh, meu Deus. Né? Tá lá já começando a andar. Ai, que legal. Martinha tem uma deficiência visual séria. E aí, assim, em nome da Martinha e em nome de todos os outros, o que eu gostaria de deixar é assim, olhem para essas crianças, para esses prematuros, nessa ponta, nesse cuidado, nos exames que são necessários, no RH com mais profissionais, porque com mais profissionais a gente pode atender mais e melhor, né? Pensando na qualidade do cuidado. Uma coisa que eu vou deixar aqui que é um pedido, o neurologista Macaé hoje sofre muito, as crianças sofrem muito, né, com uma demanda enorme, precisando muito dos neuropediatras. E aí isso eu vou abrangendo por conta das crianças maiores, as crianças com comprometimentos comportamentais, seja o TDAH, seja o autismo. Então, assim, é isso. É muita luta, mas, acima de tudo, muito amor. E aí, tudo que é feito com muito amor
a gente vai tendo as respostas. Tendo a resposta, exatamente. E agora em novembro, dia 17, né? Dia 17 de novembro é o dia que nós fazemos essa conscientização pela prematuridade. Vai ter algo especial? Eu acredito que sim, porque normalmente vem pelo HPM, né? E aí nós entramos nessa comemoração juntas. Ano passado nós tivemos um dia inteiro de debates, que foi feito no Paço Municipal. E no outro dia, que calhou o final de semana, nós fizemos a primeira caminhada da prematuridade na Praia dos Cavaleiros. Então foi muito interessante. Para esse ano a gente está esperando. E aí, quando já está terminando, eu quero só ler um... Posso? Fica à vontade, por favor. Então, eu trouxe aqui o artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos do Bebê Prematuro, que é escrito pelo querido Dr. Luiz Alberto Mussa Tavares, que é um apaixonado pela prematuridade. Ele é médico em Campo dos Goitacazes, mas ele está sempre aqui com a gente no dia da comemoração. Então, o Dr. Luiz fala assim, artigo 4º. Todo prematuro tem direito ao tratamento estabelecido pela ciência, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Sendo assim, todo prematuro tem o direito de ser cuidado por uma equipe multidisciplinar capacitada a compreendê-lo, interagir com ele e a tomar decisões harmônicas em seu benefício e em prol de seu desenvolvimento. Que outros profissionais sejam contaminados por esse amor, porque o nosso tempo vai passando, né? E a gente precisa que outros venham para poder continuar cuidando deles. Eles estão aí, eles precisam ser cuidados. Precisam ser cuidados, verdade. Foi lindo, tá? Muito obrigada, Marília. Adorei. Eu que agradeço. Tá, amei. Você pode deixar mais informações sobre o projeto, redes sociais, se vocês tiverem algum grupo no WhatsApp, para acolher, enfim. Então, o programa funciona neste momento. A gente fala neste momento porque a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer, né? Neste momento nós estamos funcionando dentro da Casa da Criança e do Adolescente, que fica na Dr. Télio Barreto, né? Sim. E a equipe está lá dividida de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 18, né? Nosso horário de trabalho. E o serviço social na Pessoa da Graça está toda quarta-feira pela manhã e pela tarde, né? Então, quem tiver alguma dúvida, quem precisar de alguma coisa, nós estamos lá, tá bom? Tá ok. Então, gente, e as redes sociais? Tem algum Instagram? A gente tá até assim pensando nisso, porque toda essa movimentação para as mídias precisa primeiro ter todo um fechamento com a Secretaria de Saúde. Ah, sim. Então a gente precisa desse momento, né? Estamos saindo agora do momento eleitoral, nós não poderíamos vir fazer nenhuma propaganda sobre, mas agora a eleição passou, então a gente vai ajustando da melhor maneira possível. Tá ok, tá então. Bom? Marília, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. Desculpa por o tempo ter sido bem rapidinho mesmo. Nossa, voou. Tô falando pra você, eu falei desde o início. Voou. Passa muito rápido, gente. Mas volte sempre, muito volte obrigada. Quando você quiser. Já está convidadíssima. Traga alguém da sua equipe, o pessoal Vou lá. puxar todas pelo laço. Eu acho também que você pode trazer. Eu quero saber um pouquinho de cada uma e a gente vai bater mais um papo aí. Maravilha. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde. E é isso, gente. Por aqui estamos encerrando mais um programa. Foi ótimo. Não esquece, compartilha, tá? O pessoal conhecer um pouquinho mais do Projeto Follow Up, conhecer aqui o trabalho da fonoaudióloga Marília e de toda a equipe, tá? Então é isso, compartilha, deixa o like e um comentário aqui. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Descubra a história que se esconde por trás de cada parede. Visite a exposição A Casa e o Tempo no Centro Cultural de Macaé. Esta mostra oferece uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade, destacando momentos importantes, desde a sua fundação até os dias atuais. A exposição é uma oportunidade única para conhecer mais sobre a história local e valorizar nosso patrimônio cultural.
uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade. A exposição A Casa e o Tempo está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A entrada é franca e o conteúdo é acessível a todos, incluindo crianças e pessoas com deficiência. Venha explorar e se encantar com as histórias que moldaram Macaé.